Fala galera, mais um vídeo aí mostrando uma pré-análise aí do dia 12 de maio, às 7 horas e 6 minutos. Estamos aqui no gráfico de 15 minutos no mini índice. Então, sabemos que dia 8 de maio ele iniciou o dia nessa altura aqui e fez uma alta fenomenal aqui, um topo histórico aqui, praticamente, tá? Fez esse movimento e fez após um meio-dia, mais ou menos, meio-dia, e começou a descer fazendo uma queda. Aqui foi até o final do dia, até as 6h15, em queda. Eu tracei aqui uma LTB de queda aqui, tá? Uma linha de tendência de baixa. Tudo bem. Tá. Esse aqui foi o mercado, como ele se movimentou dia 8. Então, para hoje, tá? Como ele fez um topo histórico, eu acredito, né, que ele possa abrir. Eu acredito que ele possa abrir o mercado Deixa eu tirar isso aqui para aí. Peraí, deixa eu tirar essa seta que tá me atrapalhando. Vamos lá. Eu acredito que se ele abrir, se o mercado abrir hoje tá meio complicado aqui. Nessa região aqui, pô, agora saiu tudo que eu pus, meu. Brincadeira. Traçar aqui de novo a LTB. Beleza. Se ele abrir nessa região, eu acredito que ele vai testar esse topo histórico, tá? Se ele passar esse topo histórico, tá? Ele pode subir um pouco, mas não vai subir muito não, porque não tem mais topo para ele seguir. Então acredito que, como o mercado ele precisa de padrões padrões de preço para poder buscar, ele não vai dar continuidade. E então a probabilidade dele fazer esse movimento aqui, ó, fechar o gap e dar continuidade em queda é muito grande, tá? Agora, se ele abrir
nessa região aqui, ele pode fechar o gap e estourar para cima, tá, galera? Estourar para cima, tá? Fazendo esse movimento, vou até mudar de cor aqui para facilitar. Beleza. Certo. Ele pode subir, romper o topo histórico, tá? Romper esse topo histórico. E voltar a descer, tá? E fazer movimentos de queda, tá? Fazer esse movimento aqui e continuar a descer, tá? E eu acredito numa lateralização aqui nesse local aqui, tá? Mais ou menos nesse local eu acredito em uma lateralização, né? Mas eu acredito que ele desça depois, tá certo? Esse é a minha análise aqui, né? Pro dia de hoje, tá? Agora vamos pro dólar, mini dólar. Bom, no mini dólar, o mercado iniciou o dia deixa eu ver se eu não errei alguma coisa aqui. E galera, eu errei aqui pra vocês. Falei dia 8, mas foi dia 9, viu? Esquece isso aí. Foi dia 9 o mercado. Tá? Falei pra vocês aqui. Ó. Que foi dia 8, certo? Corrigindo aqui, dia 8. Tá? E aqui nessa região começa o dia 9, tá? Ele tá em queda aqui, ó. Fazendo eu tracei aqui, ó. Uma tendência de queda aqui, certo? Começou dia 8, fez uma tendência de alta, muito alta mesmo, bem brusca aqui, né? E finalizou o dia em queda. E aqui ele fez aí dia 9 fez uma lateralização, tá? Mas obedecendo uma LTB aqui, ó. Tá vendo? Tá? Mas segue a análise que eu fiz, meu pré-análise aqui, tá? Segue ela, tá? Eu acredito nesse movimento de hoje. Se bem que ele pode, que é mercado, né? Ele pode nascer nessa parte, nessa região, testar o ponto de
fechamento do dia 9 e já descer, tá, pessoal? Tá? E já continuar a descer. É uma possibilidade também, certo? Mas vamos agora corrigindo aí o meu erro aqui. Já vamos voltar pro mini dólar. Estamos aqui num gráfico de 15 minutos. Tá? Gráfico de 15 minutos. Aqui no dólar, ele começou o dia 9, dia 8, né? Ele começou aqui próximo desse topo histórico aqui e fez uma queda, ficou em tendência de queda o dia inteiro, dia 8 inteiro, e continuou em queda o dia 9. Tá. Sabemos que ele está em um fundo, está próximo do fundo, então se ele está próximo do fundo, desse fundo aqui, então eu acredito se ele nascer, se ele abrir o mercado nessa altura aqui, é bem provável que é alta, tá? O índice eu acredito na queda e o dólar eu acredito muito, mas muito, galera, em alta nesse movimento aqui, ó. Até eu acredito que ele possa bater aqui nessa região de preço, porque foi o fechamento, foi a região do fechamento do dia 8, né? Teve muita lateralização aqui, né? Então preço que tem briga aqui, tá? E permaneceu, né? Você viu que fez uma lateralização aqui nessa região aqui, ó, né? Para depois cair, mas tá muito próximo aqui, tá? Mas lembrando, estamos em um gráfico de 15 minutos. Eu costumo fazer as minhas análises dentro do gráfico de 15 minutos, tá? Beleza. Então, no mini dólar eu acredito numa alta. Se ele abrir, né, onde eu falei, nessa região aqui, ele vai fechar o gap e continuar a alta, o movimento de alta, tá? Agora, se ele abrir nessa região aqui, ó, nessa região aqui, ele pode vir fechar o gap ou chegar próximo do gap e fazer um movimento de alta, tá certo? Então, na minha opinião, né, pré-análise tanto do mini índice, do mini dólar, no mini índice, a análise foi de queda e no mini dólar, a análise foi de alta, certo? Então, só resumindo aqui, né? Se o mercado abrir nessa região, ele vai testar aqui ou chegar próximo desse preço aqui e continuar e começar a fazer um movimento de alta, né? Mas nada impede de fechar o gap e continuar o movimento de alta até buscar o preço histórico aqui, tá? O topo histórico.
E se ele abrir nessa região, ele vai fechar o gap e continuar o movimento, tá? E fazer uma LTB. Eu acredito que ele vai fazer uma LTB. Fazer uma LTB mais ou menos nessa região aqui. Mas é uma hipótese, tá? Pode acontecer. Tá ok, pessoal? E desde já agradeço o pessoal que está assistindo o canal, as minhas análises. E se tiver algum comentário, deixa aí, pessoal. Gosto de olhar os comentários. Por enquanto não tem nenhum. O canal é novo, os vídeos são novos. Então eu quero que vocês participem aí do canal, tá certo? Deixa seu like e compartilha aí para todos que gostam de análise gráfica e aqueles também que gostam, né, de day trade, né? Tanto do mini índice, tanto do mini dólar. Tá ok, pessoal? Um abraço e até mais.